para colocar a sua apresentação, e aí, ao final, eu peço para aqueles que tiverem perguntas, coloquem no chat, que ao final a gente vai começar a colocar perguntas que fica à vontade. Oi, Laura, cortou um pouquinho, mas vocês estão me ouvindo bem? Sim, professor, estamos lhe Sim? ouvindo muito bem. Se você quiser Ai, compartilhar sua tela, fique à eu vou vontade. compartilhar. Dá para ver direitinho? Tudo certo, Dá professora. sim. Bom, gente, em primeiro lugar, boa noite. Eu gostaria de agradecer aí o convite, né, do Crefito 12, da professora Laura, que é minha companheira aí de muitas jornadas. Queria agradecer esse tempinho de vocês aí para me ouvir, falar um pouquinho da bronquiolite, que eu acho que acaba sendo um grande problema aí para as crianças no Brasil todo, né? Em proporções um pouco diferentes, mas eu acredito que nós temos aí em todas as regiões do Brasil uma grande frequência de infecções respiratórias, né? E também o que está pegando bastante agora no momento é a infecção aguda grave, respiratória aguda grave, de origem viral. E a bronquiolite está aí nesse hall aí de infecções que tem comprometido a saúde respiratória das crianças. Eu vou falar rapidamente só das características da bronquiolite, né? Ela tinha uma característica sazonal, mas agora, depois da pandemia, a gente observa uma agressividade maior dos quadros virais respiratórios, né? É, e também um número maior de vírus que tem comprometido a saúde respiratória das crianças. Os mais comprometidos são as crianças abaixo de 6 meses, embora a gente tenha uma prevalência alta de bebês até 2 anos de idade com comprometimento respiratório viral. É a principal causa de infecção do trato respiratório inferior. Ela é benigna e autolimitada, o seu quadro agudo, mas a gente tem visto que existem sequelas pós-quadro agudo, né? Uma discinesia ciliar, uma suscetibilidade a quadros recorrentes, uma morbidade maior na presença de comorbidades, embora a gente hoje tenha vacinação, mesmo com a vacinação, a gente observa que, como houve um aumento da gravidade, da agressividade dos vírus, eu acredito que se não tivesse a vacinação, acho que nós estaríamos num quadro ainda pior. E sim, temos sintomas ventilatórios em longo prazo e maior prevalência de asma quando tem no histórico uma infecção viral no primeiro ano de vida da criança. Os vírus mais comuns, o mais comum de todos é o sincicial respiratório, embora nós tenhamos o adenovírus, o rinovírus, repetiu aqui 2 vezes metapnovírus, mas é o rinovírus, para influenza, o influenza, e o rinovírus, hoje em dia, quando ele gera sibilância, os médicos têm iniciado um tratamento precoce para asma para essas crianças, e o diagnóstico de asma, ele modificou um pouco a sua característica agora no último GINA de 2025. Praticamente não tem mais, a gente não tem mais aquele diagnóstico de bebê chiador, né? Então, o diagnóstico de asma está sendo mais precoce, principalmente quando tem o histórico de algum desses vírus aí, de infecção por algum desses vírus. Então, assim, eles estão mais agressivos e está sendo relacionado uma hiperresponsividade brônquica pós-infecção, né? Falando especificamente do sincicial, que tem a vacina hoje, ele é o mais prevalente, em torno de 80%, e ele provoca ali uma necrose e uma destruição do tecido ciliado, expondo as terminações nervosas, né, dos brônquios. E ele causa uma obstrução das pequenas vias aéreas. Normalmente, o quadro de maior gravidade, ele começa a surgir por volta do quarto dia de sintoma, quarto, quinto dia de sintoma, que é quando a criança começa a desenvolver
sinais de infecção do trato respiratório inferior, porque normalmente inicia com um quadro de via aérea superior, tá? Então, ele tinha essa característica sazonal, mas assim, está perdendo essa característica. Ele se inicia nas vias aéreas superiores e ele tem uma causa por inoculação direta das partículas contagiosas no epitélio nasal e depois ele acaba invadindo a via aérea inferior. Dentro desse quadro ocorre então uma inflamação aguda, necrose e edema desse tecido ciliado, aumento da produção do muco e uma dificuldade de remoção desse muco produzido, com reatividade brônquica associada. Por volta do quarto ou quinto dia, essa obstrução leva a um aprisionamento de ar e a um desconforto respiratório, lembrando que tudo isso acontece no sistema respiratório do lactente, que é um sistema respiratório totalmente suscetível a evoluir com insuficiência respiratória por conta da quantidade de fibras pouco resistentes à fadiga, pela sua mecânica respiratória desfavorável, pela relação que a gente tem de dissociação biomecânica entre a parte pulmonar e a parte torácica do bebê, né? O fato deles respirarem apenas pelo nariz até o sexto mês. Então, tudo isso é muito piorado por esse quadro viral. Então, a via aérea superior, né, obstrui e a gente tem uma laringe mais alta e uma parte da traqueia no pescoço que acaba sendo suscetível à obstrução e ao colapso da via aérea extratorácica. Uma caixa torácica muito complacente, com diafragma retificado e intercostais pouco desenvolvidos, o que acaba favorecendo o aparecimento de tiragens e de sinais de desconforto respiratório. Volumes e capacidades pulmonares com um volume de fechamento pulmonar muito próximo do volume corrente, o que faz com que o colapso seja mais fácil de acontecer na criança e mais difícil de ser resolvido, e uma capacidade residual funcional difícil de ser mantida, já que precisa de um gasto energético para que ela aconteça. Associado a uma menor área de troca, vias aéreas muito estreitas, alvéolos mais densos, predispondo então essa criança à insuficiência respiratória aguda. O quadro clínico, então, inicia com uma coriza, uma rinorreia, obstrução nasal, uma perda de apetite, uma irritabilidade, evolui com taquipneia, respiração superficial, sinais de desconforto respiratório, hiperinsuflação e com crises de sibilância e tosse. É bom destacar que a sibilância nessas crianças, a maior parte dessa sibilância do quadro obstrutivo é provocada por muco, tá? E os sinais de gravidade para essa faixa etária e para essa condição clínica é a presença de hipoxemia, uma frequência respiratória acima de 60, cianose e atelectasia. Então, quando a gente tem um quadro obstrutivo, de base obstrutiva, que evolui com uma disfunção restritiva, no caso uma atelectasia, isso mostra que o aprisionamento aéreo é muito intenso e a dificuldade de manter a ventilação é muito grande, o que acaba levando a áreas de colapso, que é um sinal de gravidade, né, nesse caso. A gente tem na literatura vários scores de gravidade, e isso é muito importante que seja definido, seja no pronto-socorro, no atendimento domiciliar, qual é o grau de gravidade do quadro dessa criança, né? Ele pode ser pontuado como grave, moderado ou leve, a depender do score escolhido para a avaliação. Pode ser o score de Wang, que é um dos mais utilizados na literatura, que considera a frequência respiratória, a característica dos sibilos, os sinais de desconforto respiratório e o estado geral, para escalonar a gravidade dessas crianças. Então, a partir disso, a gente já sabe se leve, moderado ou grave, e também a partir disso a gente sabe se há necessidade de suporte ventilatório ou não, né? Uma vez que os estudos trazem que, por exemplo, uma gravidade leve, muito provavelmente a gente faça técnicas manuais adequadas, né? Desobstrução das vias aéreas e normalmente não há necessidade de um suporte ventilatório nesse nível de gravidade. Quando a gente tem moderado, já é necessário pelo menos um suporte pressórico de alguma natureza, seja
RPPI ou não invasiva, e no grave, com certeza a gente vai precisar, seja de suporte invasivo ou não invasivo, já com risco de insuficiência respiratória que possa acontecer. E quando a gente implementa uma terapia, a gente precisa ter uma diferença de pelo menos 2 pontos para que seja clinicamente relevante essa intervenção. Aqui, só para mostrar os sinais de gravidade respiratória, né? A gente tem, por exemplo, batimento de asa de nariz, né? As tiragens intercostais, mas o batimento de asa de nariz, essa criança está também apresentando gemência expiratória, são sinais de gravidade, né? Gemência expiratória. Observem que, além da gemência, tem tiragem subdiafragmática e intercostal. A depender do sinal que está apresentando, a gente tem uma somatória dessas retrações, né? A menos grave de todas é a intercostal, e se ela não for resolvida a tempo, ela começa a evoluir para outras mais graves. Por exemplo, da intercostal, ela vai para a subdiafragmática, que vai progredindo para a fúrcula, e daí para batimento de asa de nariz, que a gente considera como sendo um parâmetro de marcação aí para necessidade de procurar um serviço de emergência. Depois a gente tem a gemência expiratória e a assincronia tóraco-abdominal e o balancinho de cabeça, como nessa criança aqui, por exemplo, né, que a gente tem uma sincronia importante, balancinho de cabeça, batimento de asa de nariz e já um quadro de hipoatividade, né? Então a criança ela evolui primeiro com agitação e depois ela fica mais hipoativa. O quadro de hipoatividade ele é considerado mais grave, tá? Aqui também outro sinal de desconforto importante, uma assincronia. Observem que há diversos sinais conjuntos, isso já é considerado uma gravidade alta. Então, com certeza aqui a pontuação do score de gravidade é mais alta e a necessidade de um suporte ventilatório se torna mais provável que haja necessidade nesse caso. Normalmente, a imagem radiológica, né, quando a gente não tem complicações como atelectasias, ele mostra um quadro de hiperinsuflação, né, com retificação das cúpulas diafragmáticas, retificação dos arcos costais e um aprisionamento aéreo, uma hipertransparência aí na imagem radiológica, né. Vou mostrar para vocês também que a ultrassonografia tem entrado como um fator na avaliação e até com um valor prognóstico ali de internação, né, para essas crianças. A última diretriz é bem antiga da Sociedade Brasileira de Pediatria, que é 2017, ela não foi atualizada e muitos médicos têm utilizado isso para indicar fisioterapia. E ela está desatualizada, eu vou mostrar por que que ela está desatualizada, porque nesse momento a fisioterapia respiratória não era recomendada, né? Só era recomendada para crianças que tivessem alguma comorbidade, como por exemplo, doença neuromuscular. Ele traz, nessa época, a solução salina hipertônica como consideração, oxigenoterapia e cânula de alto fluxo. Observem que broncodilatador e corticoide não são recomendados e continuam não sendo recomendados, embora as crianças ainda utilizem em grande escala, né? Os ensaios clínicos, as revisões sistemáticas mostram que não tem capacidade de melhora de sintoma, de taxa de hospitalização e tempo de internação, né? E já foram feitos muitos ensaios grandes, multicêntricos, sem evidência de resultado também para corticoide, mostrando que a obstrução, né, o predomínio da obstrução é muco e não edema e nem espasmo no caso dessas crianças, tá? Então, o grande fator obstrutivo, de fato, é o muco, tá? Mas o que importa é onde nós estamos agora, né, em 2025. O que que a literatura nos traz em relação à fisioterapia? Se a gente sabe que o muco é um grande fator obstrutivo, por que que a gente ficou tanto tempo tendo a fisioterapia como não recomendada para essas crianças? Né? Então, a gente passou por um período bastante conturbado de que a gente não deveria atuar com essas crianças, mas, na verdade, os ensaios clínicos eram muito mal conduzidos, né? A gente vai ver uma evolução do que aconteceu da Cochrane de 2008
até a de 2023, a mudança que aconteceram nas key messages em toda a, a indicação, né, das técnicas eh, mais apropriadas para esse público. Esse aqui foi meu mestrado, ele iniciou foi um dos estudos que compõem a Cochrane de 2016, né? Ele foi um ensaio clínico randomizado que avaliou técnicas expiratórias lentas comparado com técnicas convencionais e aspiração de vias aéreas superiores. A gente utilizou o score de Wang e nós observamos já nesse estudo que as técnicas de fluxo lento e comparado com as técnicas de aspiração, elas tinham um efeito que ia até 48 horas, até 72 horas. As técnicas convencionais, que eram muito utilizadas anteriormente, como drenagem postural, vibração e percussão, mas em especial a compressão expiratória, trouxeram resultados até 48 horas do procedimento, né? E foi um dos estudos que compuseram a amostra da revisão sistemática a partir de 2016, e a partir de 2016 a gente começou a ter outros estudos com resultados benéficos em relação às técnicas de fluxo lento. No de 2016, né, eu vou mostrar um resumo do que as outras anteriores diziam, elas começam a trazer que não é para usar técnicas desaconselha o uso de técnicas convencionais, como vibração, compressão e percussão. Não se deve utilizar também técnicas de fluxo rápido, porque você acaba promovendo uma hiperinsuflação dinâmica, e que há, nessa época, já em 2016, 9 anos atrás, que técnicas de fluxo lento poderia trazer um alívio imediato e transitório. Mas aí o que começou a acontecer? Que os estudos que vieram depois começaram a mostrar que, na verdade, esse alívio não era transitório e que tinha impacto no tempo de internação, né? Então, a última revisão, né, a gente ficou de 2016 a 2023 sem essa atualização, e a de 2023 ela chega trazendo uma nova perspectiva para a gente. Então, essa de 2023 reuniu 1.679 lactentes, 5 estudos com técnicas convencionais, porque pararam de se estudar essas técnicas já em 2016, mas aumentaram muito o número de estudos com técnicas a fluxo, 12 estudos, sendo 3 com fluxo forçado, que também pararam de estudar em 2016, mas aumentaram muito os números de estudos com fluxo lento. 2 estudos não utilizaram aspiração, utilizaram a desobstrução rinofaríngea, e não houve efeito com técnicas convencionais com quase 300 pacientes, o que desaconselha a sua utilização hoje em dia. E quando fala em técnica de fluxo forçado, encontraram efeitos adversos, o que também contraindica o uso dessas técnicas. Já as técnicas de fluxo expiratório lento, eles começaram a observar, além daquele alívio transitório inicial, melhora da gravidade, então, ou seja, ele sai de uma gravidade pior. Vocês estão ouvindo ou travou, gente? Não, Tá tudo estamos bem? ouvindo, professora. Ah, então tá bom. Tudo Eles normal. saem, eles saem de uma situação de uma gravidade pior. A gente conseguiu, através do uso das técnicas de fluxo lento, melhorar a gravidade desses bebês, principalmente os que tinham gravidade leve e moderada, tá? Então, quando a gente coloca na linha do tempo, isso tudo, nós tínhamos, então, apenas 3 estudos incluídos em 2007. Fisioterapia convencional não reduz tempo de hospitalização, oxigênio e score de gravidade. Em 2016, 12 estudos incluídos, eles viram que técnicas rápidas apresentava piora do quadro clínico, técnicas de fluxo lento, alívio imediato e transitório, mas ainda sem impacto no tempo de internação. Já em 2023, alta certeza de técnicas convencionais não trazerem benefícios e apresentar efeitos adversos, técnicas lentas melhora a gravidade da doença e moderadamente, de gravidade moderada, e diminui tempo de hospitalização. Então, a gente já está numa outra situação hoje, por isso que eu digo que aquela diretriz de 2017 da Sociedade Brasileira de Pediatria está atrasada, tá? Quando a gente
olha as mensagens chaves de cada uma dessas revisões, a gente observa que 2007 a gente tinha técnicas de vibração e percussão que não tinham melhora em nada. 2012, confirmação de resultados anteriores, né? Que a fisioterapia não melhorava a gravidade, não melhorava parâmetros respiratórios, não reduzia tempo de internação e não diminuía necessidade de oxigênio. Em 2016, quando começaram a entrar técnicas novas, jogou a pá de cal aqui nas técnicas convencionais, e as técnicas expiratórias começaram a mostrar algum benefício. E as técnicas expiratórias forçadas passaram a cair em desuso também para essa população. 2016, não reduziu gravidade, alívio transitório não teve impacto na internação. 2023, a gente já tem uma nova perspectiva, né? Eficácia moderada, de alta certeza, potencial benefício e melhora da gravidade da doença. Então, as recomendações mudaram muito quando a gente pega as recomendações globais, né? A gente não tinha recomendação em 2007, não tinha recomendação em 2012, começaram a recomendar em 2016 e em 2023 ela deve ser utilizada desde que utilizemos as técnicas expiratórias lentas e em casos de até gravidade moderada. Os próximos passos é uma reavaliação contínua, né? Foco nos casos moderados, a gente sabe que o grave ele vai precisar de suporte ventilatório, então, muito provavelmente essa criança não tolere a manipulação de uma técnica manual, e pensar fora do ambiente hospitalar também, né? A gente vê que estudos que fizeram uma abordagem ambulatorial também encontraram resultados nessa vertente baseada na gravidade do quadro. Então, por isso que é tão importante a gente ter um score de gravidade para escalonar e encaminhar essa criança para a coisa certa, né? Para não perdermos tempo. A ultrassonografia, ela começou a surgir agora nos últimos anos, né, principalmente nos últimos 2 anos, e começaram a usar, né, na avaliação dessas crianças, né. Alguns estudos recentes trazem o LUS Score, que é o score de aeração pulmonar, como ferramenta valiosa na avaliação desses bebês com bronquiolite, inclusive com valor prognóstico, né. Então, é, eles observaram até então boa comparação com a radiografia de tórax, entretanto, mais sensível para consolidações pulmonares, uma boa correlação clínica associada à admissão em UTI, com um OR de 2,5, o que pode prever necessidade de suporte respiratório, e a pontuação LUS, que é a pontuação do score de aeração, relaciona-se com a duração da hospitalização. E eles encontraram alguns valores de corte, né? A preocupação, né, em consolidações subpleurais são frequentes na bronquiolite, não indica necessariamente pneumonia, então, preocupação em usar a ultrassonografia e encontrar algo que talvez seja normal nos quadros virais. Critérios para adultos não se aplicam a lactentes, então, a necessidade de estudos que definam limites para essa faixa etária e a recomendação de que o LUS score deve ser usado para exclusão de pneumonia, não como confirmação para quadros de pneumonia de forma isolada. Eles encontraram forte correlação entre o score clínico, né, aquele score de gravidade que eu falei para vocês, com a ultrassonografia, a predição de risco para internação, indicação e duração de suporte respiratório e alta reprodutibilidade interavaliadores. Então, eles acharam uma correlação acima de 0,5 com o score clínico, uma correlação moderada com dias de internação e uma correlação acima de 0,5 também, acima de 0,6, na verdade, para uso de oxigenoterapia. Quando fala de avaliação do diafragma, foram encontrados, né, a partir da avaliação da espessura e da excursão diafragmática, os resultados desses bebês em quadro agudo, uma menor excursão em quadros moderados, né, em torno de 1,3 centímetros,
Uma aplicação clínica para predizer a necessidade de suporte ventilatório também a partir da excursão do diafragma. Se nós pensarmos que isso tem relação com a hiperinsuflação, tem todo sentido, né? Então, se é um diafragma, né, mais retificado, ele vai ter menor excursão. Então, a excursão diafragmática na bronquiolite leve é maior do que na bronquiolite moderada. A fração de espessamento acaba sendo menor na bronquiolite de gravidade moderada, o tempo de internação maior e o suporte ventilatório, como eu disse para vocês, frequentemente necessário. Então, é super importante o escalonamento da gravidade. A primeira coisa que deve ser feita é a pontuação da gravidade nessas crianças. Esses estudos com ultrassonografia mostram que pode ser útil porque tem uma boa acurácia diagnóstica, com forte valor prognóstico, diminui a necessidade de radiação dessas crianças, mas, entretanto, tem que ter avaliadores treinados, né, e ter um uso racional, e mais estudos nessa linha de pesquisa. Quando a gente compara os parâmetros, né, pela gravidade, a gente vê que bronquiolite leve tem uma excursão maior do que a moderada, a fração de espessamento maior do que o moderado, e a duração média de internação menor do que o moderado, e um percentual de crianças com necessidade de suporte respiratório avançado muito mais baixo do que na bronquiolite moderada, mostrando que a avaliação desses parâmetros, né, de desconforto respiratório, ela é muito decisiva também para definir esse tipo de suporte das crianças. E o que que se fala sobre cânula de alto fluxo? É a última parte que eu vou concluir para vocês, né? O que que os estudos falam de uso de cânula de alto fluxo, já que vem aumentando muito o uso de CAF nessa população, tá? A última revisão de 2023 da Cochrane traz um total de 16 estudos, sendo 11 comparando a cânula de alto fluxo com a oxigenoterapia de baixo fluxo, e eles observaram nessa comparação que o CAF melhorou, diminuiu em torno de 15 horas o tempo de internação quando comparado com oxigênio de baixo fluxo. E também uma menor necessidade de uso de tempo de oxigenoterapia também. Em relação aos efeitos na frequência cardíaca e respiratória, ou seja, nos sinais clínicos, eles observaram uma maior redução na primeira hora, nas 4, 6 horas e 24 horas, entretanto, uma evidência de baixa a moderada certeza, e na frequência cardíaca a mesma coisa também, com uma evidência de moderada certeza. Eu acredito que o mais importante dos resultados seja esse, que é a necessidade de escalonamento do tratamento. Então, houve um risco relativo de necessidade de escalonamento de 0,55, com moderada certeza. Isso indica que houve uma redução de 45% no risco de necessidade de escalonamento para suportes mais avançados, o que também é bastante significante, e que sugere que o SENAF pode ser eficaz para a prevenção de progressão para formas mais avançadas de suporte ventilatório. Quando a gente pega, então, os resultados dessa revisão, a gente vê baixa certeza em relação a tempo de internação hospitalar, duração de oxigenoterapia e efeitos adversos foram considerados como baixo risco, né? Um risco muito semelhante ao oxigênio de baixo fluxo. Em relação à moderada certeza, eles encontraram mudança nos sinais vitais e necessidade de escalonamento, que é um resultado importante, né? E eles só não deram uma certeza maior para essa evidência por conta da heterogeneidade entre os estudos, né? Então, eles consideraram isso um viés e rebaixaram essa certeza para moderada certeza. Mas ainda assim, quando a gente tem um risco menor de escalonamento, isso implica em menor morbidade, né? Em menor risco dessa criança evoluir para uma forma mais grave. Em relação à prática clínica, o uso de SINAF é uma boa opção quando comparado com oxigênio de baixo fluxo. Eles devem ser monitorados. Ele ajuda na redução da necessidade de escalonamento, mas ele tem que ter uma indicação precoce e parece ter um perfil de segurança bastante interessante e comparável com o oxigênio de baixo fluxo.
Então, considerando a gravidade do quadro, gente, que é a primeira coisa que a gente tem que pensar, se a gente tem uma gravidade leve, usar técnicas respiratórias lentas. Isso está bem de acordo com prática baseada em evidência e tem uma alta recomendação pela literatura. Então, quando a gente tem o grau leve, muito provavelmente somente o uso das suas mãos é necessário para melhorar a gravidade dessa criança. Se ele já se enquadra numa gravidade moderada, eu vou usar técnicas lentas e talvez após a avaliação eu necessite ainda de um suporte ventilatório, que pode ser CPAP ou a própria cânula de alto fluxo. Já o grave, eu vou precisar de algum suporte. Esse ou até binível, né, ou até intubação ou ventilação invasiva. E pode ser que minha criança não tolere técnicas lentas. Aí eu preciso ver cada caso de forma isolada. Mas aqui no grave, com certeza eu vou precisar de um suporte pressórico, porque o momento em que eu peguei essa criança já está num grau mais avançado de desconforto respiratório e mais próximo do limiar de fadiga. Então, nesse caso, eu preciso oferecer um suporte que faça com que ela tenha uma melhora desse gasto energético respiratório, e pode ser que eu consiga melhorar, pode ser que não, né? Então, esse é o pior cenário que a gente pode ter, ainda bem que é o menor percentual, né? Normalmente a gente pega essa criança nos 2 primeiros níveis aqui de escalonamento de gravidade. É isso, gente. Esse é meu Instagram, esse é meu e-mail, e eu vou deixar um tempo aí para a gente poder discutir um pouco o que eu falei aqui. Muito obrigada. Obrigada, doutora Evelyn. Queria agradecer desde já a sua colaboração nesse momento. A gente deixou disponível no chat também para quem quiser colocar algumas perguntas, a gente vai fazendo a moderação por aqui. Mas já quero aproveitar que estou com a fala para fazer uma já. Né? Em relação à bronquiolite, reforçaste bastante, Evelyn, que é muito importante a gente fazer a estratificação da gravidade, né? Então, fazer esse escalonamento. Essa estratificação da gravidade, ela se aplica a todos os cenários, certo? Desde o ambiente domiciliar, quanto o ambiente de pronto-socorro, né? Então, nesse contexto. E aí existe um tempo de escalonamento, por exemplo, eu tenho que fazer diariamente esse escalonamento para ir acompanhando, ou de hora em hora. Então, qual que seria o intervalo que seria mais adequado para fazer esse acompanhamento? O ideal é a cada atendimento da fisioterapia, o que seria mais ou menos a cada 6 horas, né? Então, a avaliação da gravidade ela tem que ser feita antes e após o atendimento, né? Ou antes e após alguma intervenção, né, que esteja sendo feita para o quadro daquela criança. Normalmente acaba sendo no atendimento de fisioterapia ou ao instalar um suporte ventilatório, então ele tem que ser feito sempre que for abordada a criança, né? Seja no ambiente domiciliar, seja no ambiente ambulatorial ou hospitalar. Tá ótimo, doutora Evelyn. Deixa eu ver se tem aqui mais alguma Queria... consideração aqui no chat. Oi, Laura, eu queria Pode fazer uma, falar. uma, uma contribuição. Achei muito interessante, doutora, sua palestra. Tá, parabéns, meu nome é Maurício, eu faço parte aqui da Comissão de Educação da Fisioterapia do Prefeito 12. Achei, como falei, bastante interessante, científica, toda a sua abordagem em relação à bronquiolite, né, a essas fases do atendimento em relação a esses avanços, né? E a minha dúvida foi justamente nesse mesmo direcionamento da doutora Laura. Mas ainda ficou uma dúvida comigo em relação à periodicidade, né? Se essa avaliação tem que ser diária, o fisioterapeuta precisa ele estar diariamente, né, com o paciente fazendo essa avaliação, ou se ela pode ser um pouquinho mais periódica, em quadros leves, moderados e graves. Eu queria que a senhora abordasse um pouquinho sobre essa temática.
Nos quadros leves, normalmente essa criança ela está em ambiente domiciliar, né, ou ambulatorial. Então, esse escalonamento acaba sendo uma vez ao dia, que é durante o atendimento, né, que o fisioterapeuta está lá. Eventualmente, você pode solicitar uma filmagem para ver como que está em relação aos sinais de desconforto respiratório, né? Agora, quadros moderados, ele precisa de pelo menos duas abordagens diárias, e aí eu preciso de uma avaliação mais frequente. E no caso da hospitalização, aí esse paciente acaba entrando no, no regime de atendimento de 3 a 4 atendimentos diários, e aí ele acaba sendo avaliado em cada um desses períodos, né, de forma mais é, de perto, porque ele está com um risco maior de fadiga e de falência. Então, e isso é interessante porque ele acaba nos dando a tomada de decisão de quanto de recurso a gente vai precisar destinar para aquela criança, né? Eu entendendo que o moderado muitas vezes vai funcionar com a técnica manual, e se eu tiver uma melhora superior a 2 pontos, eu sei que essa criança está apresentando uma resposta satisfatória. Então, isso acaba, nos ajudando muito em termos de recurso. Tá ótimo, obrigada, doutora Evelyn. O Gustavo colocou uma pergunta aqui no chat. Ele gostaria de saber um pouco sobre a relação do uso da cânula nasal de alto fluxo e de uma perda de massa muscular, né? Eu acho que é esse contexto, né? Então, na criança, o contexto, se ela teria uma semelhança com a ventilação mecânica invasiva, por exemplo. É, o que a gente vê é que, assim, a grande maioria das crianças com bronquiolite, elas são rígidas, né? Quando a gente tem um quadro crônico de base, é mais provável que isso aconteça do que numa criança que pegou um quadro agudo apenas, né? Então, a gente tem que ver quem é esse paciente. Na verdade, os antecedentes falam muito sobre isso. Como é uma situação que tende a melhorar em 7 dias, então o tempo de utilização acaba não dando tempo que isso aconteça, porque na verdade ela está em alta demanda, né? Então é mais importante diminuir o quadro de hiperinsuflação, melhorar a biomecânica respiratória e dar mais condições para que essa respiração espontânea aconteça, do que, né, a gente ter um quadro muito arrastado. Agora, se a criança já tem uma doença crônica de base, aí a gente vai entrar numa situação em que ela pode ter perda de massa muscular por conta de uma situação já antecedente. Dificilmente isso acontece nos quadros agudos, assim, pelo menos eu não tenho visto. Teu coisa está fechado, Laura. Opa. Uma outra pergunta aqui que tem no chat é sobre da cânula nasal de alto fluxo ser melhor do que a oxigenoterapia convencional, mas muitos estudos mostram que não há diferença entre a cânula nasal de alto fluxo e a ventilação não invasiva. E aí, quem colocou aqui queria saber qual a sua opinião, falar um pouco sobre esse Na ponto. verdade, assim, não está definido que não tem diferença. Na verdade, assim, existem resultados conflitantes entre o CAF e o CPAP, né? É, ainda precisa de estudos. Quando você pega os estudos, acho que são 4 ou 5 ensaios clínicos que entraram na revisão da Cochrane, que traz, assim, resultados conflitantes. Ainda não sabe se um é melhor que o outro, tá? Uma coisa, assim, meio... Ele é mais tolerável pela criança. A criança tolera mais o SINAF, e a gente acaba tendo uma melhora porque o uso é contínuo. Então, a gente não tem tanto a intensidade da pressurização, o mecanismo é diferente, mas ao longo do tempo a gente acaba tendo um efeito de melhora de mecânica respiratória, de sinais de desconforto, de escalonamento de gravidade, que é algo importante.
mas ainda precisa de estudos. Quando a revisão sistemática traz a necessidade ainda de estudos, é porque esse resultado ainda pode modificar, né? Então, ainda é baixa certeza. Eu acho que nesse momento, como a gente não tem uma diferença muito grande entre os métodos, vai mais da aceitação e do recurso disponível que a gente tem na hora. Vai da criança específico, a avaliação individual, mesmo porque a prática baseada em evidência, ela leva muito em consideração a resposta individual do paciente. E também se a equipe está acostumada a lidar com esse dispositivo. Às vezes você tem o SINAF, mas a equipe não está acostumada, então é melhor usar o CPAP, né? Então, é, é importante que haja essa tríade, né, que é da prática baseada em evidência. Então, a gente ainda não tem uma certeza, os resultados são conflitantes, então vai muito pela expertise da equipe, pela tolerância da criança e a resposta que ela está apresentando. Tá ótimo. A doutora também colocou uma outra. Em que momento a fisioterapia passa a ter um papel mais preventivo do que terapêutico na bronquiolite? E como podemos abordar isso diante desse cenário? Eu acho que a nossa prevenção está em dois momentos, né? Quando a gente faz a educação em saúde em relação à lavagem nasal, ela tem que ser estimulada, lógico, da forma correta, não é aquele super jato que enfia de um lado e sai do outro, a criança pode engasgar, gente, pelo amor de Deus. É, lento, jato lento, com quantidade de soro adequada. Então, no primeiro momento, é a higiene nasal, já que a bronquiolite surge da inoculação direta de partículas virais nas vias aéreas superiores. Então, a gente consegue prevenir pela parte de educação em saúde. O segundo momento é o pós-quadro de bronquiolite. Essa criança ela vai ter sintomas ventilatórios em longo prazo, é uma criança que tende a acumular secreções, então ela pode ser que tenha recidivas. Então, o pós-quadro viral, ele é muito importante, o monitoramento, às vezes até técnicas instrumentais para prevenção de agudizações, manutenção desse pulmão expandido, como o uso, por exemplo, do EPAP. Então, a gente pode utilizar alguns recursos para aquela criança que está com risco de recidiva, que teve um quadro grave e que a gente sabe que tem uma tendência maior de acúmulo de secreções nesse pós-quadro de bronquiolite. A gente sabe que demora de 4 a 6 meses para o epitélio ciliado voltar ao estado normal, então é um período muito longo. Se esse bebê foi infectado com 3 meses, antes do primeiro ano, ele pode ter outro quadro, né? Então, é muito importante esse monitoramento e a orientação dos pais quanto a isso. Tá ótimo, doutora Evelyn. Temos mais uma pergunta aqui sobre no atendimento domiciliar, se o CEPAP acaba sendo mais viável, pensando num quadro moderado. Quanto tempo de uso seria interessante para atingir os resultados terapêuticos? Por isso que é muito importante a avaliação da gravidade. Um ponto de corte que eu coloco para mandar esse paciente para o hospital é batimento de asa de nariz, tá? Então, se eu posso até fazer o atendimento domiciliar dessa criança de quadro moderado, mas eu tenho que conseguir melhorar substancialmente essa criança no atendimento, senão ela vai ser encaminhada para o pronto-socorro, tá? O batimento de asa de nariz, para mim, é um ponto de corte, né? Se eu encontro lá fúrcula, tiragem subdiafragmática, eu ainda consigo segurar, mas a hora que eu ainda tenho o batimento de asa de nariz somando isso, eu tenho que avaliar essa criança no pós-atendimento, eu tenho que garantir que ela vai estar muito melhor para não correr o risco de sair correndo com essa criança para a emergência. O quadro leve é certeza que você vai melhorar, né? Então, acho que muito do score é importantíssimo a utilização desse score para iniciar qualquer atendimento. Como eu moro numa cidade de difícil deslocamento, e eu atendi muito tempo em domicílio, eu pedia sempre a filmagem da criança respirando, porque dependendo de onde eu estava e até o tempo que eu levaria para chegar
até essa criança, seria mais fácil ela ir para o pronto-socorro ou se daria tempo dela esperar eu chegar para atender, né? Então, o CPAP, com certeza, em nível domiciliar, é muito útil, embora hoje a gente já tenha, por exemplo, cânula de alto fluxo associado num equipamento único. A gente tem, por exemplo, hoje equipamento que faz BIPAP, CPAP e alto fluxo, e que barateou muito também o custo, desse dispositivo, né? Então, isso tem facilitado muito, né? Eu vejo cada vez mais fisioterapeutas que trabalham em domicílio adquirindo esse tipo de equipamento, porque isso tem facilitado bastante, essa utilização. Agora, é a Francine que perguntou, né? Eu executei, coloquei no CPAP, deu 2 horas, essa criança não melhorou consideravelmente, e ela não está sustentando a saturação, isso aí também é outro marcador importante. Eu tiro ela do CPAP, a saturação cai, ela tem que ir para o pronto-socorro, tá? Então, isso é muito importante. Tá Acho que eu ótimo. acabei respondendo a outra também, né? Aí da contraindicação, acredito que seja esse É a, contexto. E aí é a tem a do gravidade. EPAP agora aqui. Então, a Paula perguntou do EPAP, né? Então, o EPAP eu uso independente da idade, tá? Ela pode ser usada até bebês muito pequenos, desde que eu tenha uma máscara pequena. Vou usar, obviamente, com valores mais baixos de pressão, o suficiente para gerar uma estabilidade da via aérea e uma exalação mais longa. Porque na hora que eu faço isso, eu permito uma exalação mais longa, principalmente a criança que tem uma frequência muito rápida. A hora que eu consigo fazer com que ela faça uma exalação mais completa, e aí ela já não está mais com desconforto, tá, gente? É importante dizer que, nesse caso, eu indico o EPAP para aquela criança pós-quadro viral, e que vira e mexe tem tosse secretiva, que acumula catarro toda hora. Não dá para os pais ficarem fazendo fisioterapia o tempo inteiro. Daí eu aconselho adquirir o equipamento, e ele tem um mecanismo de prolongar a expiração, né? Eu não preciso pôr grandes pressões, eu só quero que a expiração seja mais longa, porque com isso eu consigo arrastar a secreção, né? E aí, com esse mecanismo, eu consigo fazer com que a criança fique com o pulmão menos carregado de secreções. E aí eu acho que a gente consegue fechar. Tem mais uma pergunta aqui sobre a questão de DRR e ou lavagem nasal, né? Então, lavagem Ambos nasal é algo que eu aproveitar. educo os pais. Lavagem nasal é assim, eu não faço lavagem nasal, eu faço DRR. DRR é técnica. Eu não vou ensinar técnica para os pais, a não ser que seja um pai, uma mãe muito orientada, seja da área da saúde, enfim. Mas eu não vou ensinar DRR para os pais porque ele exige uma avaliação após a sua execução. Eu faço a DRR e estou avaliando. A lavagem nasal é algo a ser ensinado para a família, faz parte do cuidado da educação em saúde. Eu tenho a minha grande amiga Etienne, ela fala o seguinte: que o fisioterapeuta fazer lavagem nasal é a mesma coisa que eu ir até o dentista e ele escovar os meus dentes. Então, a escovação de dente é algo que é feito da parte de educação em saúde. Então, a lavagem nasal ela tem que fazer parte da rotina da família. Então, a gente orienta como faz, mas a DRR é uma técnica, então eu não ensino, tá? Então, é uma técnica que é executada pelo fisioterapeuta. Joia, muito bem. Então, eu acho que a gente encerra agora as perguntas, né? E aí eu queria convidar quem tiver possibilidade de abrir as câmeras aí para a gente fazer um registro com a doutora Evelyn. Então, agradecer muito a presença dela, a disponibilidade, né? Esse papo leve, tranquilo, numa noite Obrigada de a você. segunda-feira. Aqui especificamente, né, é época de férias escolares, então muitos estão interrompendo as suas férias para poder também prestigiar, então a gente agradece também todo esse comprometimento de todos para estarem presentes aqui nesse momento. Tá? A professor Maurício, o senhor prepara a gente aí para fazer? Preparo. Só também agradecer, doutora Evelyn, pela disponibilidade, o Obrigada, Prefeito Maurício. 12, né, está sempre à disposição para recebê-la em outra oportunidade,
Em nome da nossa presidente, agradeço a disponibilidade de todos. E eu vou, né, tirar uma foto com a doutora Evelyn para ficar registrado para a posteridade. Então vamos lá. Preciso só tirar essa parte. Vamos lá, gente. 1, 2, 3 e já. Ok, só um momento. Ótimo, gente. Muito obrigado. Uma ótima noite a todos. Obrigado, doutora. Boa noite a todos. Obrigada. Obrigada, Laura. Boa Obrigada, Maurício. noite. Obrigada a todos. Boa Boa noite. Boa noite.